Fala rapaziada, bem-vindo ao seu canal de gameplays, reviews e jogos. E como novo quadro para o canal, eu vim trazer as teorias. Bom, certo, eu tava planejando fazer isso já faz um tempo, graças a esse canal aqui, me inspirou em fazer teorias. E o canal desse cara é muito da hora. Eu gosto muito de ver os vídeos desse canal porque me dá inspiração, me dá ideias. Mas enfim, vamos fazer o primeiro vídeo sobre teorias. Aqui é a minha teoria própria, o que eu pude observar num jogo em si, e vou teorizar aqui com vocês. Mas antes de começar, eu peço a todos carinhosamente que vocês, por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, porque só assim eu vou saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. E ultimamente eu vejo um pequeno engajamento no canal e isso me deixa muito feliz. Então eu espero que eu possa continuar contando com vocês, porque eu sei que vocês conseguem fazer esse canal crescer. Mas enfim, hoje eu vou falar de um jogo que pra mim me intrigou muito por uma questão que eu botei na cabeça e não saiu mais. E esse jogo é um jogo que eu trago pro canal, já trouxe pro canal várias vezes, que é o Dead Cells. É óbvio que eu trouxe ele mais vezes aqui no canal, que ele é a maior playlist do canal por enquanto. E esse vídeo me deu muito trabalho mesmo. Então eu peço a todos, por favor, me ajuda mesmo. Para nós entender essa teoria, nós temos que entender a história. A história começa e... Epa, peraí, isso é assunto para um outro vídeo. Vamos pular. A minha teoria em questão é de como Castlevania conseguiu entrar no Dead Cells. Por que eles apareceram um jogo dentro do outro? Por que isso aconteceu? Quando aconteceu? E qual foi o motivo? Mas principalmente, como isso aconteceu? Como isso foi possível? E para isso, de Castlevania, eu tive que estudar a timeline do Castlevania, que é do começo ao fim, porque o primeiro jogo não é o primeiro acontecimento de Castlevania. Então eu tive que botar tudo na ordem certa para conseguir fazer esse vídeo para vocês. A timeline do Castlevania isso também é assunto para um outro vídeo. Mas enfim, um pouquinho da história nós vamos ter que entrar para conseguir abordar o assunto. Como e quando eles se encontraram. Mas em resumo, o Dead Cells tem uma guardiã do tempo. E se ela é do tempo, ela obviamente mexe com o tempo. E ela fica na câmara do relógio, que a fase anterior a ela é a torre do relógio, onde tem uns lugares que a pessoa pode interagir. O jogador pode interagir e ver algumas mensagens, e através dessas mensagens nós entendemos um pouco dessa história, como por exemplo essa daqui, onde o nosso amigo está na torre do relógio e ele interage com um lugar que ele diz, abre aspas, aquela sensação de novo, como se estivesse flutuando, como se tudo tivesse indo mais depressa e mais devagar ao mesmo tempo. Dá de ver que, pelo visto, o buraco é mais fundo. Mas o que eu posso teorizar nessa parte é que se ele tá com o tempo um pouco mais rápido e ao mesmo tempo está mais devagar, então na torre do relógio o tempo está parado. Eu sei, nem você estava esperando essa música dramática. Mas enfim, voltando ao assunto. Após uma luta com a guardiã do tempo, normalmente nós iríamos para o castelo pinacular, que ia prosseguir e ia zerar o jogo, mas isso é história para outro vídeo. Mas graças à DLC adicionada no Dead Cells do Castlevania, nós vamos para o segundo castelo do Castlevania. O porquê que é o segundo castelo também vai ficar para o próximo vídeo. De primeira eu pensava que eles tinham viajado para o futuro. No caso, eles do Castlevania, Richard, Alucard e os demais personagens. Mas eu percebi, olhando mais cada detalhe, que não é bem assim. Porque só o nome da DLC já sugere um pouco do mistério, entrega um pouco na nossa cara e de bandeja. Pois o nome da DLC é Retorno a Castlevania, que já sugere que não é eles que viajaram para o futuro, e sim fomos nós que viajamos para o passado. Mas a pergunta que fica é, em que época se passa Dead Cells? Bom, eu não consegui achar nada, absolutamente nada, sobre
a época que se passa o jogo. Mas creio eu que não é numa época muito avançada por causa das armas e da ciência. O próprio colecionador usa meios científicos, tipo injeções, poções, e não tem sistema assim eletrônico, não tem nada avançado lá. A coisa mais avançada que nós temos é uma granada de gelo, mas eu acho que isso não é algo futurístico. Dá de ver pelo ambiente que é algo meio medieval. Daí nós entrar pelo castelo, nós ver dentro do castelo do rei que é algum lugar medieval. Nas torres nós vemos que é um lugar medieval. Logo, é só uma ilha isolada, no meio do nada. E creio eu que Dead Cells se passa numa época que seja um pouquinho antes de 1800. Porque 1800 já é a partir do jogo Ordem de Eclésia. Eu creio que é entre esses dois acontecimentos, entre o jogo Castlevania Symphony of the Night e o jogo Ordem de Eclésia. Então esses acontecimentos aconteceram entre os anos de 1797 e 1800. E como eu sei disso? Como eu devo ter chegado a essa conclusão? Bem, basta você olhar para os personagens que nós ganhamos ao longo do jogo. Nós ganhamos o Richard, o Alucard, Maria e outros personagens que estão antes do acontecimento de Castlevania Symphony of the Night. Tem até o Trevor, que o Trevor é muito antes do Richard, é um Belmont muito mais velho que o Richard, e eu acho que na época do Richard ele já tinha ido de arrasta pra cima. Então no caso, o último Belmont vivo nessa época seria o Richard e só. Porque se fosse em uma época um pouco mais futura, nós teríamos conseguido outros personagens da franquia Castlevania. E não tem esses outros personagens, só tem o Richard e o Simon, esses Belmonts. Não tem um Belmont mais avançado. Então vamos pôr na mesa a faca e o queijo. Nós sabemos que talvez esses acontecimentos aconteceram em 1797 e 1800. Então, enquanto nós estamos na torre do relógio ou na câmara do relógio, o tempo está parado. E nós percebemos que quando nós adentramos o segundo castelo do Drácula, nós percebemos que nós voltamos no tempo para ajudar o Alucard. E acabamos e percebemos que Alucard e Richard não são inimigos. Para quem jogou Castlevania Symphony of the Night sabe que o Richard pirou nas ideias e teve uma treta ele e o Alucard, enfim. A história do Dead Cells começa a partir daí. E já que no fim de Castlevania Symphony of the Night eles são amigos, então no caso os acontecimentos da DLC de Dead Cells acontecem um tempo depois e antes dos anos 1800. Uma coisinha que eu queria lembrar pra vocês é a protagonista Shanoa, mas ela no momento já era nascida, porque no jogo nós conseguimos ver ela. Ela faz o papel de colecionador na DLC. E sério mesmo, eu tentei achar de ponta a ponta o porquê que o Drácula renasceu em Castlevania. Mas como eu não consegui achar nada, então eu fui pesquisar e apareceu isso aqui. Basicamente ele só revive para ameaçar a humanidade até que venha um Belmont e derrote ele. E sinceramente eu achava isso meio fraco para botar em uma teoria. Só que enquanto eu jogava apareceu essa tela de carregamento que deixou essa mensagem aqui e confirmou o que eu pesquisei. Então ele só veio para querer destruir a humanidade, como sempre ele faz isso em todos os Castlevania, mas veio o Richard Belmont, o Alucard e agora o decapitado Dead Cells, os três contra uma ameaça. O que me fez lembrar muito da série do Castlevania na Netflix, que veio o Alucard, a Sypha e o Trevor. Também foi três pessoas contra o Drácula. Mas enfim, essa é a minha teoria e sinceramente isso deu muito trabalho para fazer. Eu tô há 3 dias pesquisando tudo isso, botando tudo
e anotando tudo. E espero que vocês me ajudem para me prosseguir fazendo um vídeo desse tipo, mais trabalhado, mais detalhado. E não se esqueça, é apenas uma teoria. E até lá.